Um grupo de homens de dentro de um barco pequeno no meio de um lago, quando uma tempestade forte demais começou a jogar água para dentro da embarcação, tanto que o barco já estava se enchendo e no meio de todo daquele caos, um deles estava deitado na polpa, dormindo com a cabeça numa almofada, completamente tranquilo. Talvez a sua tempestade não tenha vento nem chuva, mas sacode do mesmo jeito. Talvez seja aquele aperto no peito antes de você abrir o aplicativo do banco. Talvez seja a agenda lotada da semana que só de olhar você já cansa. Talvez seja aquele filho que não te liga há dias. A sua cabeça já inventou os piores cenários possíveis. Ou talvez seja só uma ansiedade sem nome específico que aparece, sabe, de manhã, antes mesmo de você levantar da cama. Esse vídeo, irmão, é sobre o que aconteceu depois que esses homens acordaram esse homem no meio da tempestade. E sobre uma frase que ele disse que explica exatamente de onde vem a paz real. Quando a ansiedade parece maior do que qualquer coisa que você consiga controlar. Volte comigo para entender essa cena com calma, irmão. Entenda um detalhe aqui que importa bastante. Jesus ele tinha passado o dia inteiro ensinando multidões e quando ele anoiteceu, ele disse aos seus discípulos: "Olha, passemos para a outra margem." Eles entraram no barco e outros barcos pequenos foram juntos. Foi então que ele se levantou, ou que levantou-se, na verdade, um grande temporal de vento e as ondas começaram a bater com tanta força que o barco já estava se enchendo de água. Uma situação real de perigo. Não exagero, sabe, de quem estava com medo à toa. Homens experientes, muitos deles pescadores que já conheciam bem aquele lago, estavam absolutamente apavorados. E Jesus, nesse momento, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o acordaram com uma pergunta que carrega toda a angústia deles: Mestre, não se te dá que pereçamos? Repare no tom, irmão. Não é só medo da tempestade, é a sensação também de estar sozinho dentro dessa tempestade, como se quem podia ajudar nem estivesse prestando atenção no que estava acontecendo. Repare bem nisso, irmão, porque é o primeiro ponto importante dessa história. Jesus dormia durante a tempestade, não porque não soubesse dela, mas porque a presença dele nunca dependeu de estar acordado, alerta ou visivelmente em ação o tempo todo. Não, a ansiedade dos discípulos nasceu em parte de interpretar o silêncio e o descanso de Jesus como se fosse desinteresse. Mas muita gente, sabe, faz o mesmo hoje. Interpreta a calma aparente de Deus diante da própria tempestade como sinal de que ele não está prestando atenção. Mas presença nunca dependeu de agitação visível, irmão. Jesus se levanta, repreende o vento e diz ao mar: cala, quieto. E o texto registra algo impressionante, irmão. O vento se aquietou e houve grande bonança. Instantaneamente, irmão. Não aos poucos. Depois ele pergunta aos discípulos: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E eles, tomados de espanto, perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Anos depois, irmão, o apóstolo Paulo, ele escreveu sobre esse mesmo tipo de paz. Só que de um lugar bem mais desconfortável do que qualquer barco balançando. Ele estava preso, na verdade, em Roma, sem saber se sairia vivo daquela prisão ou se seria executado. E é dessa situação, não de uma vida tranquila, que ele descreve: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Repare na expressão que ele usa, irmão, que excede todo o entendimento. Paulo não está prometendo uma paz que vem de você finalmente entender a situação, de você finalmente resolver o problema, ou de você ter todas as respostas. Não, ele está descrevendo uma paz que não faz sentido lógico dentro da circunstância, do mesmo jeito que não fazia sentido lógico ter grande bonança, segundos depois de uma tempestade capaz de afundar o barco assolar. Não é uma paz calculada, irmão. É uma paz que chega antes da explicação e às vezes sem explicação nenhuma. É por isso que isso muda o que você deve estar sentindo
quando está buscando, sabe? Quando a ansiedade ela aperta, você pode estar esperando, talvez entender tudo primeiro, resolver a situação primeiro, para só depois sentir paz. Mas o padrão bíblico é o contrário, irmão. A paz chega enquanto o vento ainda está soprando. O profeta Isaías ele escreve algo muito parecido, sabe? Séculos antes de Paulo: conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Repare que a paz ali está ligada aonde a sua mente está, não em ter o total controle, sabe, da situação, nem de entender o motivo da tempestade, mas para onde os olhos estão voltados enquanto essa tempestade está durando. Irmão, que essa mensagem ela te atinja hoje, sabe? E se esse vídeo está fazendo algum sentido para você, já curte, já compartilha para alguém que está precisando ouvir essa mensagem hoje. Se inscreva se você ainda não é inscrito nesse canal. Mas o vídeo não acabou. Pense na tempestade específica que você está ou que está sacudindo a sua semana, o seu dia, o seu mês, a sua vida. Você pode ter passado esse tempo todo tentando calar o vento sozinho, sem perceber que a mesma voz que acalmou lá o mar da Galileia continua disponível hoje. Isso não significa, irmão, que buscar ajuda, conversar com alguém de confiança ou até mesmo um profissional, quando a ansiedade vem sendo constante, seja falta de fé, não. Faz parte de cuidar bem do que Deus te confiou. Mas junto com isso, irmão, existe uma paz que nenhuma explicação totalmente satisfatória vai te dar. E essa paz não está esperando, sabe, o vento parar para chegar, não. É uma garantia da palavra de Deus. Os discípulos passaram por essa tempestade inteira, achando que estavam sozinhos dentro dela, enquanto a única pessoa capaz de calar o vento estava a poucos metros dele e o tempo todo. Talvez sua ansiedade também tenha te feito esquecer isso, não porque a presença de Deus tenha sumido, mas porque, como aquela noite no barco, ela às vezes parece silenciosa demais para ser notada em meio ao barulho. A tempestade pode continuar por um pouco mais de tempo na tua vida, mas quem diz, cala-te, aquieta-te, uma vez nunca deixou de estar na polpa do seu barco, mesmo quando parece que está dormindo, irmão. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.